Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Às Terças Com, uma vez mais para abordarmos aqui alguns dos assuntos que marcaram a atualidade nos últimos 15 dias, desde já com este primeiro tema, digamos assim, que tem a ver com uma novidade, entre aspas, não será tanto uma novidade, mas uma confirmação daquilo que se passou na reunião de Câmara desta segunda-feira, a propósito do estacionamento junto da estação de Caminhos de Ferro. O Cristóvão, de facto é a confirmação de um processo que já estava em execução e que fica assim mais concretizado, não é? Sim, é um processo que vinha a ser, digamos, negociado com as infraestruturas de Portugal há algum tempo. Quando digo algum tempo é já considerável, não me recordo exatamente, mas a primeira reunião terá sido se calhar há um ano atrás, já não me recordo exatamente. Mas pronto, sempre já havia de facto há algum tempo o ok, faltavam, digamos, alinhavar alguns detalhes que portanto, a Infraestruturas de Portugal queria ter assegurado. E entretanto houve uma última reunião, esta até cá, portanto as anteriores tinham sido em Almada, portanto na sede da empresa, neste caso esta última aqui em Tomar, em que definimos, portanto, já alguns detalhes que têm a ver com, nomeadamente com algumas situações que existem no local, por exemplo, carris e outras situações que, neste caso, a IP Património, que é, no fundo, uma subempresa da Infraestruturas de Portugal, que trata depois mais destas questões, quer salvaguardar, até porque o conjunto daqueles carris que lá estão representam algumas toneladas de ferro e, portanto, eles querem salvaguardar primeiro esses salvados, chamemos-lhe assim. Mas pronto, ultimados esses últimos detalhes, em breve começarão a ser deslocadas terras da própria óbria da várzea, que servirão para, digamos, nivelar o local. Portanto, o local precisa realmente de algum trabalho, que nós estimamos que se situa entre 1 a 2 meses no máximo, para, no fundo, nivelar toda aquela zona, que já agora, para que fique mais claro, nós devemos divulgar agora nos próximos dias a imagem da planta, mas que ela já está feita, mas para que se perceba melhor, nós costumamos dizer que é o espaço entre a CP e a esquadra da GNR, mas na verdade não chega à esquadra da GNR, fica mais ou menos a meio caminho, ou quem esteja ali a ver melhor o local ou passe por ali, portanto está ali a meio um depósito de água, antigo depósito de água que ainda lá existe, portanto é precisamente o espaço entre a atual estação, portanto a estação de Caminhos de Ferro e mais ou menos esse depósito, a zona que vai ficar ocupada com estacionamento, portanto que dá a tal previsão dos cerca de 380 lugares. Nós acreditamos que uma vez a obra concretizada até vai dar mais alguns, mas a previsão para já são 380 lugares, de uma obra que no fundo será feita em 2 fases, portanto esta primeira fase será apenas, portanto, a deslocação das terras e o nivelamento, e a partir daí deixaremos as pessoas começar a usar, por 2 motivos. Primeiro, para que a obra fique melhor feita, portanto, durante uma série de meses ficará apenas assim, portanto, basicamente em terra ou com algum tuvenã, mas para que a obra possa, portanto, aquelas terras possam ir compactando. E depois, então, mais no final do ano ou início do próximo, será feito o trabalho, portanto, a obra definitiva, digamos, do trabalho do piso daquela zona. E isso permite não só realmente que a obra seja melhor feita, mas também que ela já seja feita depois de terminada a obra da várzea e, portanto, também, digamos, assim, contribuindo para que mais depressa possa passar a existir estacionamento naquele local, que, tal como também foi referido, não é novidade, porque nunca esteve na nossa mente essa questão em causa, mas de facto do lado das infraestruturas de Portugal poderia haver essa vontade, mas felizmente isso também não aconteceu, portanto o estacionamento vai ser gratuito, portanto não haverá qualquer cobrança pelo estacionamento naquele local, ao contrário do que ia sendo dito aí pelas redes. José Delgado, resolve-se o problema do estacionamento, pelo menos nesta área da cidade, para já e futuramente, com a conclusão do processo da várzea, que vê de facto reduzido em muito o número
de lugares. Este é um problema que afeta a cidade de uma forma genérica. As pessoas queixam-se cada vez mais que não há estacionamento efetivamente em Tomar. Sim, senhora. Boa noite a todos os tomarenses, a todos os ouvintes. Parabéns ao Cristóvão pela sua eleição na Conselhia do Partido. Muito obrigado. Sim, já é uma compensação. Isto foi uma proposta em que todos nos envolvemos, uma proposta que visa de facto compensar e arranjar alternativas às requalificações que existem em termos de estacionamento. Todos nós sabemos que quando se requalifica a tendência é diminuir lugares de estacionamento e estas duas requalificações, especialmente a da Dona Alves Pereira e da Várzea Grande, não são exceção, e o projeto, conforme já foi dito e analisado na fase de apresentação de projeto, verificava-se de facto que havia diminuição de estacionamento nestas zonas e nos outros projetos que estão em análise e em concurso em Tomar. E de facto havia que criar, e isto chama-se oposição construtiva, que é, nós fizemos a proposta, eventualmente a Câmara também já tinha pensado nesta situação, já tinha. Mas pronto, fomos nós que apresentámos, não interessa quem apresenta, interessa é que a nós compete-nos dar contributos, demos este contributo, foi aceito por unanimidade e a Câmara encetou o processo de negociações com a IP. Houve de facto eficácia, a IP também, Infraestruturas de Portugal, também achou interessante, que acaba também por requalificar uma zona que era expectante e que todos nós sabemos e passamos ali, aquilo é uma zona de mato e passará a zona de estacionamento com cerca de 400 lugares. É uma boa compensação, as pessoas têm um espaço, uma bolsa de estacionamento até com segurança face à localização que está, e quem parte para Lisboa ou outro destino de comboio, ou quem chega consegue, até se vem à cidade, deixa ali o carro e pode fazer o resto a pé. Portanto, é uma boa compensação do sistema de estacionamento que temos em Tomar. Acho que não chega ainda, tem que se pensar também noutras zonas. Aliás, o estacionamento em Tomar, especialmente na zona histórica, isso é um bom sinal, mas é escasso, quer para quem visita Tomar, quer para os residentes, e apesar de ser a pagar, há dias, há horas em que é difícil estacionar. Também as pessoas ainda não se habituaram muito a ir para o parque de estacionamento, que está aqui ao lado do pavilhão. Falta também um sistema de comunicação, de sinalização, para as pessoas virem para este parque, porque é tão perto, é só atravessar a ponte, e nós estamos habituados a ter que deixar à porta, mas também temos que pensar que não temos de ter o estacionamento logo ali, e isso não é possível. Já temos a sorte de ter um estacionamento atrás da Câmara, que é de excelência. Para uma zona histórica como a nossa, termos aquele estacionamento é muito bom, que hoje está quase sempre cheio, o que é positivo, quer dizer que há pessoas a visitarem Tomar, mas também devia-se fazer um esforço maior para atrair pessoas para este parque de estacionamento, sob o pavilhão, que geralmente está ao contrário, mais vazio que cheio. Esta bolsa é importante para Tomar, ainda bem que vai arrancar, é 2 em 1, consegue-se regularizar e preparar a plataforma com terras da várzea, não é? E depois acabar em 2 fases, tudo bem, não tem problema, interessa é que se faça e que os tomarenses tenham a oportunidade, porque a Várzea Grande vai deixar de ser estacionamento. Aliás, aos poucos está a ser esvaziado com o avanço das obras, e assim vai acontecer. Como depois não há muita alternativa na zona confinante, especialmente a caminho da zona histórica, esta é uma bela oportunidade. Penso que foi bem aproveitado, há que pô-lo a funcionar o mais rápido possível, e é coisas destas que todos nós devemos contribuir. Interessa é que se faça, não interessa de onde vem.
Ainda nesta linha, o Cristóvão, do estacionamento é ou não suficiente? Falou-se em tempos, no anterior mandato inclusive, da possibilidade de utilizar todo aquele espaço junto da parte de trás do Convento de São Francisco e do R15. Como é que está esse processo? Quer dizer, nós falámos sempre que tínhamos uma solução que estava a ser tratada. Nós nunca dissemos publicamente qual era a solução, independentemente de, em conversa, se ir sabendo, mas nós nunca divulgámos publicamente, até para que isso não atrapalhasse as negociações com 2 ministérios, porque neste caso no fundo temos em causa 2 ministérios. Mas pronto, sim, é verdade. Essa solução, aliás, começou a ser trabalhada ainda no mandato anterior, portanto, muito antes desta, que estamos agora em presença, e é mais uma solução que a acontecer, porque nesta de facto ainda não temos um ok final, a acontecer trará uma quantidade mais ou menos semelhante à deste parque, portanto também há alguns nos 300 e muitos, 400 lugares, por aquilo que, pela estimativa que já fizemos. Associados muito grandes. Tem custos que têm a ver com a demolição demolição de alguns edifícios que já estão em ruínas, portanto não é do conhecimento provavelmente da maioria dos temarenses, porque não se coloca, enfim, o acesso a esse, digamos, às traseiras do Convento de São Francisco está limitado, mas de facto tudo aquela zona lá por trás está em ruínas. Mas é uma área bastante generosa e que permitia ali até uma solução de ter uma entrada, portanto, no topo da várzea, chamemos-lhe assim, por trás da igreja de São Francisco, e uma saída, portanto, ao fundo, mais próximo já da estação de caminhos de ferro. Mas, de facto, como dizia há pouco, isso requer a autorização de 2 ministérios, o Ministério da Defesa, do qual já temos essa autorização, porque era o anterior proprietário ou utilizador daquele espaço, e do Ministério das Finanças, ou Direção-Geral do Tesouro, mais concretamente, mas que está afeta ao Ministério das Finanças, que detém, digamos, a propriedade de todo o património do Estado que não esteja em uso. E, portanto, como já estão a imaginar, é uma máquina imensa, e de facto daí, por mais que nós tentemos até usar algumas outras influências, ainda não conseguimos, e é um problema nacional, já percebemos, a Direção-Geral do Tesouro não responde, desde logo porque tem uma perspectiva de fazer o mais possível dinheiro com todas as situações. Portanto, obviamente que o que nos colocaram no primeiro momento foi uma venda, portanto o município adquirir aquele espaço por um valor ainda por cima que nós, não vou aqui dizer, mas eram umas largas centenas de milhares de euros, e nós dissemos logo não, para isso não, então aquilo está lá a cair, até vos estamos a fazer um favor. Claro que a gente tem que colocar as coisas nestes pontos, não é? Portanto, já conseguimos, digamos, uma diminuição do valor, mas nós queríamos mesmo chegar ao custo zero, até porque depois vamos ter naturalmente também custos, como era dito, tanto com os edifícios em ruínas, mas também com algum trabalho dos taludes, da consolidação dos taludes da estrada de Paialvo, não é? Portanto, a estrada que está acima, ou conhecida, enfim, como a estrada da FAI ou de Paialvo, mas sim, era outra solução. De qualquer forma, que essa, como disse, ainda não temos um ok final. De qualquer forma, sobre estacionamento, dizer ainda o seguinte: não é verdade que exista falta de lugares de estacionamento na cidade de Tomar. Aliás, os nossos serviços técnicos municipais estão sempre a alertar-nos para isso. Há variação, nomeadamente, dizer, mas vejam lá, não sei, não é verdade, nós temos muito mais lugares do que os carros existentes, temos esses números todos. Então é no sítio. O que é verdade, não estão, é obviamente quando que, falamos de falta de estacionamento, é onde há mais procura. Não, mas isto é obviamente, é precisamente isso que quer dizer. É claro que do lado de São João há uma concentração, por um lado, maior da procura, quer de todos aqueles que vão trabalhar para o centro histórico, a começar por funcionários do município, por exemplo, mas também todos os lojistas, enfim, comerciantes do centro histórico e outras situações, ou os que vão precisamente apanhar o comboio e, portanto, também deixam por ali. Portanto, há ali, de facto, uma grande concentração num espaço que, ao contrário, é de facto limitado, porque é uma área urbana consolidada, portanto, não dá para acrescentar ali mais lugares de estacionamento, e portanto, há esse problema. Agora, também é verdade que em Tomar, como no resto do país e do mundo chamado civilizado está a acontecer, é preciso ganhar novos hábitos. Todas as obras de reabilitação ou regeneração urbana que vão acontecendo
Aliás, veja-se agora a notícia recente da semana passada de Lisboa, que vai fechar mais uma grande parte da zona da chamada Baixa, vai fechá-la, portanto, ao trânsito, e é um pouco o que está a acontecer por todo lado. Portanto, tem que se criar alguns hábitos, ou mudança de hábitos mais saudáveis e também mais amigos do ambiente. O que significa, em muitos casos, andar um bocadinho mais. Em Tomar, como eu costumo dizer, está tudo a 5 minutos. E nomeadamente aqui no Centro Histórico, este parque que temos de facto por baixo do pavilhão, independentemente de ter um ou outro problema, mas é uma excelente solução de estacionamento, porque efetivamente é só atravessar. Aliás, há uma saída quase junto à Ponte Velha, portanto uma saída pedonal desse parque, portanto é só atravessar a Ponte Velha e daí deslocar-se para qualquer local. O parque atrás do Convento de São Francisco tem andado aqui um pouco escondido. É uma solução possível, só que tem custos muito diferentes do parque da estação. Sim. Porque a área livre não é muita. Eu conheço bem. É contando com a demolição dos edifícios. Sim, mas são 5, 6 metros que acrescenta. É mais um lugar em espinha. Não tem, eu penso, porque senão temos que conquistar espaço ao taludes. Nós sabemos trabalhar taludes em segurança para contenção daquela vertente toda que vem lá de cima da estrada para o Alvo. Não é claro que se desenvolve numa área ainda bastante grande. Mas tem custos, mas pronto, é uma questão de engenharia e de investimento, mas é um bom complemento ao restante, porque a tendência é mais procura, não é? Porque é para aí que estamos a caminhar. Claro. Vamos ter mais procura, vamos ter que pensar, por exemplo, não está ainda previsto de uma forma alargada um parque para autocarros, uma coisa franca de circulação. Temos alguns agora na Várzea, mas é coisa pouca é mais largar e sair. Portanto, ainda não foi pensado, penso que não está pensado, um parque com alguma proximidade, não é? Para autocarros, porque há dificuldade, eles estacionam onde calha, às vezes aqui a atrapalhar o trânsito, não tem muitas alternativas, tirando o Hotel Templários, que tem um espaço próprio, permite essa situação. A cidade e os projetos ainda não oferecem um parque para autocarros, tendo em vista o aumento do turismo e as necessidades da cidade. E quanto mais condições nós dermos a quem nos visita, os operadores também vão cada vez mais encaminhando, e com as camas que estão a crescer em Tomar, a procura é maior, não é? Porque até aqui tínhamos pouca oferta, só era praticamente o Hotel dos Templários, passa a publicidade, mas as outras unidades são 20, 30, um autocarro, 2 autocarros enchem essas unidades. Portanto, quanto mais houver, isto agregando agora as camas ao estacionamento, há mais estacionamento, vai haver mais condições, porque se nós tivermos um bom parque de autocarros, coisa que não há, quer dizer, há na Várzea, mas a Várzea está a empurrar, não é? Até sim, que do projeto vai ficar uma bolsa em frente à atual rodoviária. De uma dúzia de autocarros, não é isso? De uma dúzia, nem chega. Que é aquilo que, apesar de tudo, pronto, da avaliação também que fizemos de outros locais, Óbidos, por exemplo, que tem todos os dias uma grande afluência de excursões, não é? Portanto, é o número de lugares que se aferiu que seria para já necessário ou suficiente para essa tal rotatividade. Portanto, haver um local de paragem e depois onde os turistas possam até subir, neste caso subir aquela para a solução cidade. Não é muito franca. Mas é verdade que pode e deve vir a ser complementada com um espaço um pouco mais distante. É uma solução em espinha, que o cidade. autocarro tem que fazer marcha atrás. Aliás, como é sabido, não era a solução que pretendíamos. Nós pretendíamos, no projeto, na primeira versão do projeto, era cá em cima, essa zona para os autocarros era cá em cima onde era a antiga messe, precisamente porque os turistas já saíam mais próximos do centro histórico, só que a Direção-Geral do Património, a DGPC, não autorizou, porque a colocação dos autocarros nesse local retirava a vista de um determinado ângulo especial da Igreja de São Francisco, que a DGPC entende que é muito pertinente e deve ser salvaguardado. E, enfim, nós alterámos o projeto para fazer a vontade à DGPC. Fica na mão do governo atual da Câmara. Não, mas é verdade pensar que um pode espaço e deve existir um espaço complementar, sim.
para autocarros, porque para dar condições de segurança, a todos os níveis, qualidade, que é isso que precisamos dar a quem nos visita neste caso. Muito bem, vamos adiante. Outro tema, como é que se explica, e é engenheiro de profissão, como é que se explica a situação que se está a verificar com as obras da Avenida Dona Alves Pereira? Todos estes atrasos, todas estas complicações que entretanto surgiram no projeto. Infelizmente hoje isto é um pouco comum. São poucas as obras que acabam antes do prazo, muito poucas. Nós temos, falar de tomar, não é? Segundo o que fomos informados na última reunião de Câmara, não é problema de projeto, nem é problema de execução. Mas o atraso está lá. Se não é de projeto nem de execução, então de onde é que vem? É mais dos achados da obra, mas eu já faltou acompanhamento. Hoje há um problema a nível de construção civil e obras públicas no país muito grave. Muito grave, e isto não está nada azul. Mesmo nada. Primeiro, os donos de obra não sabem contratar. Isto é o grande problema que existe, quer público, quer privado. Mas especialmente o público não sabe contratar porquê. Primeiro, não dá tempo para se projetar de acordo com as exigências e as características do empreendimento que vamos desenvolver. Antigamente havia tempo, por isso é que nós ainda vemos coisas feitas no Estado Novo, que havia um planeamento de urbanismo rigoroso. Também não havia quem contestasse. Não, mas havia de facto, davam tempo aos técnicos para planear e organizar. Temos belos exemplos do que se fazia antigamente, porque havia espaço. Hoje não há espaço, hoje não há tempo para projetar. Aquilo que devia ser projetado em 6 meses é projetado em 2 meses. Logo vem cheio de erros. Não há milagres. Depois também os preços são arrasadores de mercado. As coisas são mal pagas. Então, quando chega à fase de concurso, os projetos, isto não tem a ver com a qualidade, na maior parte das vezes, dos projetistas, não é isso que eu estou a dizer. Tem a ver é que as condições em que se lançam os concursos, quer a nível de projeto, quer depois de obra, estão inquinadas por falta de sensibilidade daquilo que é executar uma obra. Porque e há empresas que esmagam os preços, concorrem com preços muito baixos. Isso é outra fase. O poder político, infelizmente, em Portugal, como um todo, ainda vai jogando com as metas de eleições para depois avançar com obras rapidamente. Isso é um erro, porque custa dinheiro, fica mal feito, a reparação depois custa muito dinheiro e nunca é bom quando não se faz bem à primeira. Este é o grande problema da construção civil hoje. Depois, apesar das empresas estarem com carteira, cheios de trabalho, estão cheios de más obras, porque continuam-se a esmagar nos concursos, que é uma coisa estranha, muito estranha, mas é verdade, a realidade. Então vão com custos zero e vão ganhar depois, durante a execução da obra, em troca de equipamentos equivalentes e não sei o quê, que é uma história que está aí que não deveria ser assim. Portanto, todo o sistema está mal porque o dono de obra não sabe contratar, não contrata projetistas e não lhe dá tempo para projetar. As bases de licitação, a base de concurso, são muito baixas logo à partida e aquilo que devia custar 100 aparece por 40. Mas como as empresas precisam de sobreviver e precisamos levar o pão para casa, vamos concorrendo. E a coisa anda assim. Depois, quando se chega à obra, são só problemas que têm que ser resolvidos e muitas vezes à custa de mais dinheiro e de mais prazo e de menos qualidade. Isto é o sistema que temos implantado em Portugal na generalidade das situações. Aqui, segundo fomos informados, são 2 meses de atraso, não é problemático, face às características da obra, pode ser recuperado, agora depende da capacidade da empresa e fazer um plano de recuperação, tendo em vista a recuperação desses prazos. É uma obra na via pública, uma obra sempre complexa, porque tem que se dar acesso à circulação de veículos de emergência, de algumas pessoas que vivem na zona, e tem que se permitir o acesso e a circulação de pessoas e o acesso aos edifícios. Tudo isto
cria aqui alguma dinâmica em que a sensibilidade é muito importante, porque tem que se informar as pessoas, tem que se ter cuidado em termos de segurança para que não caia ninguém dentro de uma vala. Portanto, isto são de facto obras com algumas características e necessitam de ser planeadas, bem planeadas e organizadas. Também é verdade, quando as empresas concorrem, sabem ao que vão, só têm é que cumprir, e que haja uma fiscalização eficaz que faça cumprir aquilo que está previsto, quer no projeto, quer no caderno de encargos, e aí a coisa corre melhor. Se aparecer algum problema, há que enfrentá-lo e tentar resolver da forma, tendo sempre em vista qualidade, prazo e custos. Isto são as vertentes nisto. Ali, sinceramente, 2 meses com estas grandes chuvadas não é assim escandaloso, mas quem está à frente, quem está a gerir a empreitada, neste caso a Câmara, tem que fazer a análise e pedir explicações ao empreiteiro porque estes 2 meses de atrasos e em conjunto arranjar uma solução de recuperação. Não é nada de estranho, mas acima de tudo aqui o importante é a segurança, é fazer a obra com qualidade, com o menos custos possível, com o menos prazo possível, mas com segurança para as pessoas. Isso é muito importante. O Cristóvão... Sim, aqui algumas farpas, digamos assim. Não, vamos lá ver, eu concordo na generalidade com aquilo que disse o José Delgado, mas e sabemos que esse são problemas que acontecem um pouco por todo o país, aquilo que estava a ser dito. Portanto, às vezes há alguma menor qualidade dos projetos ou dos empreiteiros que depois ganham os concursos por várias razões, nomeadamente em alguns casos, porque de facto os preços são esmagados e algumas empresas concorrem com preços demasiado baixos e depois tentam arranjar formas de compensar esse preço demasiado baixo pelo qual ganharam o concurso. Mas independentemente de concordar com isso, genericamente não é aquilo que se passa com a obra da Nuno Álvares Pereira. Primeiro, como já foi dito, e atendendo ao inverno rigoroso que estamos a ter, 2 meses de atraso não é, não é assim tão, numa obra desta dimensão e com este prazo, não é assim tão estranho. E convenhamos, o inverno está mesmo a ser rigoroso, ou pelo menos até aqui, como bem sabemos, o que não tem sido habitual em anos anteriores. Mas isso é apenas um acréscimo, porque a principal questão daquilo, pelo menos que me foi transmitido, eu devo dizer que eu não acompanho diretamente, ou até aqui não acompanhei muito diretamente desta obra, porque era pelouro da Presidente, mas como há situações que nós temos, digamos que são transversais, portanto, em reunião com os nossos funcionários municipais, portanto, e aqui reforço, os nossos funcionários municipais, porque se fossem os da empresa a dizer, se calhar tinha que dar um bocadinho mais de filtro. Mas o que me foi transmitido sobre os problemas de algum atraso na obra tem a ver essencialmente com 2 questões. Uma, porque desde logo, quer dizer, é o normal, mas a verdade é que poderia não ser assim. Portanto, aquela obra está a ser feita com as condutas em carga, ou seja, precisamente para que não se prejudique tanto as pessoas que ali vivem e os comércios que ali existem, ou seja, apesar da obra estar a decorrer, continuam a ter água e por sua vez também o saneamento, não é? Ora, isso obviamente, ainda mais com as tais condições adversas do tempo, faz a obra demorar mais tempo. Mas acima de tudo, o grande problema é aquilo que se vai descobrindo e que não bate certo, ou seja, o problema não está no projeto, mas está sim nas bases que deram, no fundo, que foram usadas para o projeto, ou seja, o cadastro, neste caso, dos serviços municipalizados de Tomar. E temos que admitir que, pronto, independentemente são coisas com muitos anos, mas que não batem certo com aquilo que depois se encontra no local. E às vezes basta que a conduta esteja no mapa, na planta, marcada num local e na verdade está 1 metro ou 2 mais ao lado, e isso causa logo grandes constrangimentos na obra, e isso tem acontecido com muita recorrência, nomeadamente nos ramais depois urbanos ou domésticos, portanto os que ligam a cada um dos edifícios. E pior,
que tem a ver com as tais, eu até vi, penso que foi a Hertz que fez uma notícia de ligações ilegais, só que isso dá uma perspectiva diferente daquilo que é a realidade. Ligações ilegais não no sentido que alguém lá tenha ido fazer ligações ilegais, mas sim ligações mal feitas ao longo de anos, pelos próprios serviços, ou seja, onde havia de haver, por exemplo, caixas, eu aqui não domino todos os termos técnicos, mas caixas de junção na eletricidade, daqui não sei se é o mesmo termo, mas pronto, onde nomeadamente os ramais domésticos ligam à conduta principal, deveria existir uma caixa para que se é preciso, caixas de visita, para que seja possível cortar ali o fornecimento e fazer um bypass, ou o que quer que seja uma situação de obra. Ora, ao que parece, não é o que acontece na maioria das situações. Os tubos estão muitas vezes ligados diretamente na conduta, e, enfim, uma série de situações, coisas que não foram devidamente feitas ao longo de algumas décadas e que agora, de facto, para a obra trazem imensas complicações, porque cada buraco que se abre não se sabe bem o que é que se vai encontrar lá de baixo. Portanto, isso, e uma vez mais, a associar ao problema enfim, do inverno muito rigoroso, tem feito com que as obras demorem, de facto, bastante mais tempo. Acreditamos que essa fase, pelo menos maior, das infraestruturas está já também praticamente ultrapassada, e aquilo que a Presidente também referiu em reunião de Câmara é que se vai, precisamente para tentar atenuar e acelerar aqui um pouco a obra, é que, ao contrário do que estava previsto, nomeadamente a pavimentação fosse feita depois de uma só vez, ela o mais possível comece a ser feita faseadamente, para que pelo menos se comecem a abrir zonas ou secções daquela avenida. Uma pequena nota. Temos de ter em atenção, em relação ao atraso, que a questão de estar em carga ou não é condição da obra. Portanto, isso não é motivação nem justificação, porque já sabia que não se podia cortar o abastecimento de água nem o saneamento às pessoas. Isso faz parte é mais a questão, se calhar, de cadastros errados. Sim. Errados ou não precisos, não é? Uhum. É mais por falta de informação. Isto é comum, infelizmente, em Portugal. Os cadastros geralmente não batem certo. Muitas vezes indicam coisas que não existem e outras vezes são omissos, o que cria alguns problemas, até algum risco, quando falamos de condutas de gás e cabos elétricos, etc. E sim, o facto de estar em carga ou não, isso é a condição da empreitada. Já sabia que isso existia, portanto, essa não é, de facto, motivação. Mas tudo isto é recuperável, assim as partes que estão envolvidas façam o seu trabalho. Muito bem. Vamos adiante. Um dos temas que foi à reunião de Câmara foi, inclusive, a proposta do PSD de apoio aos bombeiros. PSD que, numa recente reunião de Câmara, diz que os bombeiros, de facto, estão desmotivados. José Delgado, estão desmotivados? O que é que se propõe? Como é que se pode dar volta a isto? Não falei com os bombeiros para saber qual é a motivação. Mas foi o PSD na Câmara que falou disto. O que se passa, a informação que tem é de facto que existem problemas no Corpo de Bombeiros em Tomar, quer ao nível de voluntários, quer ao nível dos municipais. E é dito que de facto que o ambiente não é bom, e que existem alguns problemas de facto. A proposta que apresentámos é de alguma forma criar alguns incentivos para que haja, mais até ao nível dos voluntários, alguma fixação e atrativos para que as pessoas venham para as corporações e sejam bombeiros voluntários. E foi nesse sentido que se apresentou a proposta, ter alguns benefícios, tendo em vista os riscos também que estão sujeitos de diversos níveis, e não são só os incêndios, e o caminho foi neste sentido de criar aqui algum conforto e, acima de tudo, criar um sistema de atração para novas pessoas. Nós sabemos que os concursos que existem para bombeiros, porque os vencimentos não são nada atrativos, é um problema nacional, e geralmente os concursos concorrem poucas pessoas, e é necessário, de facto, mais bombeiros. É preciso formar esses bombeiros, porque não basta querer ser bombeiro, é preciso formação, é preciso também ter perfil para isso, mas é também preciso criar condições
atrativas para que as pessoas queiram ser bombeiros voluntários. De ser municipal já é diferente, recarece de cumprimento da legislação, de concursos, mas acima de tudo isso era criar incentivos para que mais pessoas queiram ir para bombeiros voluntários e assim criar um sistema que tenha recursos suficientes para as necessidades do concelho. Não é fácil, nós sabemos, mas é uma forma de tentar atrair mais pessoas para esta atividade tão nobre que é preciso e temos que respeitar e temos também de dar condições para que não haja tanto conflito, não é? Como se dizia no início. O Cristóvão, estamos perante bombeiros assim, desmotivados. O tema dos bombeiros é um tema sensível em praticamente todos os concelhos. Não é? Pelo menos posso falar com mais propriedade daqui da nossa região, porque nós vamos entre autarcas nas mais variadas reuniões que vamos tendo, nomeadamente aqui na comunidade intermunicipal, mas não só. Acabamos por muitas vezes abordar questões paralelas como esta dos bombeiros, que é muitas vezes, como digo, abordada. E a verdade é que muitas vezes esta imagem, que eu percebo, pronto, que aqui em Tomar a oposição e também as redes sociais aqui ou ali, com alguns atores bem intencionados, tenta criar essa ideia que há um problema em Tomar, especificamente em Tomar com os bombeiros. Não é verdade, portanto esta questão é generalizada. Primeiro, a questão dos voluntários. E já agora, sublinhando, para quem nos esteja a ouvir, esta realidade que o cidadão comum pode não ter bem presente, mas no país, na generalidade do país, a larga maioria dos bombeiros são privados. São detidos por instituições privadas, associações, na maioria dos casos, que são, para todos os efeitos, de natureza privada. Depois há 30 e alguns municípios do país, dos 308, há 30 e alguns municípios que têm bombeiros municipais. Tomar é um desses casos e, curiosamente, o distrito de Santarém é o distrito onde há mais situações dessas. Portanto, de municípios que têm, portanto, bombeiros municipais. Depois há um caso ou outro, Abrantes, por exemplo, que tinha também uma situação semelhante e que, em determinada altura, precisamente por problemas parecidos com estes, acabou com os bombeiros municipais. E passou a ter só voluntários. Há um caso ou dois no país, Abrantes está aqui mesmo ao lado e foi uma dessas situações. Mas o sublinhado que queria fazer é este: a maioria dos bombeiros, dos corpos de bombeiros que existem no país são privados, portanto é preciso perceber desde logo qual é a natureza. Quando estamos a comparar, tem que se comparar com essa propriedade, portanto nem tudo é comparável. Isto, por exemplo, porquê? Porque quando se fala, que é uma das críticas que a oposição tem feito em Tomar, que agora os bombeiros em Tomar deixaram de fazer transporte de doentes não urgentes. Esquecem sempre desta parte no fim que não é um pormenor. Quem normalmente fala mais isto, que é a nossa colega vereadora Célia Boné, que normalmente quem tem estas posturas mais... Enfim, eu não gosto de adjetivar, mas tenho que dizer mais populistas. Portanto, doentes não urgentes. Ora, é verdade, para uma instituição privada, que aliás há várias no território que fazem esse trabalho, isso é uma fonte de receita, mas isso é preciso que seja gerido dessa forma. Os corpos bombeiros que são detidos por associações, e aqui, vizinho do nosso, há um caso muito evidente, porque durante anos andou a investir, portanto um concelho que tem 6 ou 7 mil habitantes tem umas 30 ambulâncias, porque andou a investir nisso, não foi o concelho, foi essa associação, portanto, a investir nesse serviço, fazer transporte de doentes não urgentes, os que vão à hemodiálise, os que vão a Lisboa a tratamentos, etc, etc. Ora, de facto, essa não é a missão dos corpos municipais, que têm uma missão perfeitamente enquadrada e, portanto, quando não há meios para acudir a todas as situações, deve-se fazer aquilo que é prioritário e que está na lei. Portanto, de facto, as situações de emergência. Mas, apesar disso, deve ser dito que o que acontece em Tomar é que deixou de se dar, portanto, quando não é possível, não se agendam
esses transportes de doentes não urgentes, porque essas situações são sempre agendadas, não se agenda, mas ainda assim tem-se continuado a fazer, aliás, os números vão normalmente à reunião de Câmara para conhecimento, tem-se continuado a fazer, na maioria dos casos, esse transporte. Mas para ir concluindo, portanto, a questão dos bombeiros, como disse, é transversal, tem a ver desde logo com a questão da carreira, que agora foi revista e, portanto, presume-se, e nós em Tomar estamos a sentir isso, tem havido vontade até de mobilidades de outros concelhos, de bombeiros que estão noutros concelhos a quererem vir para Tomar. Portanto, com a mudança da carreira, ou seja, no fundo uma certa equiparação àquilo que são, desde logo também as forças policiais, portanto, na base da carreira e do INEM, penso que está ali muito, muito próximo. De facto, os bombeiros não estavam na base da carreira, estavam bastante abaixo disso. Portanto, com essa equiparação, presumo que a situação vai melhorar um pouco nacionalmente. A questão dos voluntários, portanto, digamos, chamemos-lhe a crise no voluntariado, não é, mais uma vez, não é apenas em Tomar, é generalizada. Tem a ver com muitas outras situações, não só do fim, é verdade, de algumas regalias, que aconteceu em Tomar e em muitos outros locais, desde logo porque nós não podemos fazer pagamentos ilegais. É preciso lembrar que o PSD, e aqui os nomes têm que ser ditos, no dia seguinte a ter perdido a Câmara Municipal em Tomar, começou a falar em reunião de Câmara de supostos pagamentos ilegais. Bem, mas estava lá a governar há 16 anos. Portanto, sim senhor, e o município de Tomar acabou com esses pagamentos. Portanto, é isso que está em causa, para que fique claro. Se havia pagamentos ilegais, não foi esta Câmara acabou com eles. E tal como, mas mais uma vez, tal como em muitos outros municípios, não foi apenas em Tomar. E portanto, quando muito aí sim, talvez tenha que existir uma revolução, como para usar uma palavra que o PSD usava na reunião de Câmara, na questão dos bombeiros e do voluntariado nos bombeiros, que eu pessoalmente digo não concordo. Eu acho que o caminho deve ser cada vez maior da profissionalização. Nós, quando precisamos de um polícia ou de um médico, não estamos à espera de saber se ele é voluntário e pode vir ou não. Portanto, eu acho que nos bombeiros deve ser assim também. E penso que é esse o caminho que está a ser seguido nacionalmente, mas um bocadinho lento. Mas a nível do voluntariado, então tem que haver uma solução nacional para regular estas situações, porque a verdade é que todos nós que temos responsabilidades públicas estamos, aliás é o que diz o direito administrativo, estamos política, administrativa, financeira, fiscal e patrimonialmente, se não estou ainda a falar nenhuma, responsáveis por todas as decisões que tomamos. E portanto, a questão é esta. Por fim, para terminar mesmo, aquilo que aliás disse em reunião de Câmara, e enquanto vereador dos recursos humanos, ou mesmo não fosse, não podia deixar de dizer isto. Para mim, os 500 funcionários municipais têm todos que ter os mesmos direitos e regalias. Portanto, direitos e deveres não podem ser, não há exceções para nenhum setor ou nenhuma divisão do município. Está fora de questão, então, apoios extra, digamos assim? Na minha opinião, é verdade, nós podemos distinguir entre os funcionários municipais, bombeiros que são funcionários municipais, e os voluntários. São, obviamente, duas questões distintas. Mas, mesmo aí, podemos estar depois a criar situações complicadas, não é? Porque eles depois fazem teoricamente as mesmas funções. Agora, entre os funcionários municipais, para mim não pode haver, de facto, regalias, porque uns têm essa função, outros têm outras, mas perante a lei são iguais e perante a responsabilidade. Depois, algumas eu nem referi isso, mas algumas das propostas que, não referi na reunião de Câmara, que o PSD apresentou, a mim, são de legalidade muito duvidosa, em alguns casos, porque isenções de IMI para pessoas em particular, ou prioridade na habitação social, quando a lei define os termos dos concursos, quer dizer, são situações que a mim me deixam bastantes dúvidas. Estas duas à cabeça, havia mais uma ou outra, mas estas duas à cabeça suscitam-me bastantes dúvidas da legalidade, mas honestamente mesmo em termos éticos e morais para com os outros funcionários e também para com os cidadãos em geral, também me apresentam algumas dúvidas. Já delegado, sim. Devemos caminhar no sentido da profissionalização. Eu pessoalmente defendo isso há muito tempo. Acabava-se com muitos destes problemas e criar de facto um sistema que funcione e que haja equiparação entre funcionários públicos ou camarários
Há aqui a tendência sempre de separar isto, mas no fundo depende tudo do Estado, não é? Hoje o Cristóvão já se apresentou aqui como presidente da Conselhia do PS, coisa que ainda não tinha feito até agora, também não tinha sido eleito, não é? Mas compete ao PSD como oposição, e não falando em nomes, apresentar aquilo que considera importante para melhorar as situações, e foi isso que nós fizemos através de uma proposta. Compete agora ao Partido Socialista, que votou contra e chamou a proposta, no sentido de considerar então agora no seu seio quais são as regalias que poderá ou não colocar ao dispor dos bombeiros municipais ou voluntários. São coisas diferentes, são todos homens e mulheres, mas o estatuto é muito diferente, não tem nada a ver uma coisa com outra. E quando nós falamos aqui, temos uma coisa que pode diferenciar. Eu pessoalmente penso que deviam ser todos municipais, a nível do país. Acabar, isto é complicado, mas havia mais condições, havia dedicação 100%, tudo isto seria diferente, desde que o Estado crie condições de equilíbrio entre aquilo que é o serviço, o risco. Não se falou aqui no risco, era pelo risco que pode haver alguma diferenciação, porque os bombeiros, a proteção civil em geral e todo, estão expostos a riscos que muitos dos outros funcionários não estão sujeitos. Portanto, há que pensar nisto. Eu penso que não é a Câmara de Tomar que tem que resolver esta situação, é o Estado, é o Governo, que as pessoas estão sujeitas, como as forças de segurança estão sujeitas a risco, também ganham muito pouco. Isto está tudo mal, não há um sistema que equilibre aquilo que é a atuação das pessoas, desde comprar fardas, não sei, isto não cabe na cabeça de ninguém, os polícias, por exemplo, comprarem as próprias fardas. Mas o que é isto? Com os vencimentos que têm, com a carreira que têm, portanto, fala-se muito, mas depois não se resolve em concreto aquilo que são as necessidades. E aí temos que olhar para o país como um todo, mas neste caso específico o risco é elevado. E todos os funcionários, e agora falando nas câmaras, têm riscos acrescidos. Por exemplo, as pessoas, os trabalhadores que estão nos cemitérios têm um risco também muito elevado. Também deviam ser compensados. Portanto, o risco devia entrar aqui como um suplemento àquilo que são as regalias. Isto era porque são coisas diferentes. Quem anda nos resíduos sólidos, etc., na distribuição, na recolha, está sujeito a situações de alto risco. E aqui devíamos de olhar, o Governo, o Estado, devia de olhar para isto de outra forma. Porque não dá para comparar coisas, não é? Uma coisa é estarmos sossegadinhos numa secretária e outra coisa é, por exemplo, estar a trabalhar num cemitério, estar a combater um fogo, ir fazer um salvamento de risco a uma determinada situação. São coisas diferentes. Portanto, enquanto isto não houver equilíbrio, é que o pão todo leva massa e fermento. Alguns até não. O pão ázimo não leva fermento. Mas são feitos de formas diferentes. E aqui quem governa é o Partido Socialista, ganhou as eleições, tem esse direito, e agora, na sua consciência, irá dizer quais são as regalias, se consideram que as nossas propostas não fazem sentido, é da responsabilidade deles. Nós, como oposição, compete-nos apresentá-las. Muito bem dito. Não, deixa só rapidamente, pronto, eu concordo com esta questão das profissões de risco, mas aí lá está, deve ser nacionalmente definido, não deve nem pode, é que em bom rigor, na maioria dos casos pelo menos, não pode ser uma Câmara Municipal a definir situações de exceção que depois não estejam cobertas na lei. Porque por isso mesmo não podemos ir contra os dispositivos legais. Agora, não percebi bem a situação de risco dos cemitérios, mas globalmente então, e no caso dos bombeiros isso é evidente. Os coveiros não lidam com situações de alto risco. É diferente. Não. Bem, só pela questão de saúde, sim. Então não é risco, é muito risco. É elevado risco. E então agora com estes problemas que existem por aí. Exatamente. Vamos então ter que terminar
terminar. Naturalmente, muito mais haveria a dizer sobre este e outros assuntos, mas ficará para uma próxima oportunidade. A ambos, muito obrigado. Até daqui a 15 dias. Também, obrigado. Ficamos então por aqui nesta edição do Às Terças com. Fique bem, fique com a Hertz.